Recentemente, o primeiro álbum do U2, Boy, completou 40 anos. E é a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo e também da época em que o U2 praticamente acabou. E você não sabe disso. Presta atenção. Chegou a hora da virada. Acabo de gravar o método Ivan Buzik definitivo de viradas. Você vai construir um repertório extenso para todos os estilos, com total fluência e bom gosto para todas as situações. Esse curso foi feito para você. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Ivan Buzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Ivan Buzik definitivo de viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, recentemente, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos completou 4 décadas de existência. Esse aqui, ó, Boy, do U2. É um disco. Antes de eu falar a respeito dele, você vai evidentemente fazer a sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Esse disco, pra mim, ele é simplesmente brilhante. Primeiro porque o repertório é matador, né, cara? Tem I Will Follow, Twilight, Out of Control, A Day Without Me, The Electric Call. O repertório é espetacular. E também porque a guitarra do The Edge, nesse disco, ela foi importantíssima para ajudar a formar a estética sonora, vamos dizer assim, do pós-punk, né? Que o estilo do The Edge tinha aqueles acordes repletos de efeitos que davam assim como é que eu vou dizer, um clima atmosférico nas canções, né? E o estilo dele também fugia completamente daquelas escalas pentatônicas de blues que o rock usava o tempo todo. Outro mérito desse disco é a produção do Steve Lillywhite, que é muito legal, e ela, inclusive, eles trabalharam também que depois essa produção se estendeu para os discos seguintes, né? Que é o October, né? O War, e aí depois a banda resolveu trabalhar com o Brian Eno e o Daniel Lanois no Unforgettable Fire, que é esse disco aqui, ó. Né? Essas caixinhas são muito legais, eu vou falar delas daqui a pouquinho. Uma coisa interessante é que esse disco aqui, na verdade, não seria produzido pelo Steve Lillywhite, e sim pelo Martin Hannett, que era um produtor muito requisitado na época por causa do trabalho que ele fez com o Joy Division. E o Hannett, ele chegou a produzir o segundo compacto da banda, que era uma canção chamada 11 O'Clock TikTok, que inclusive ela entra como bônus dessa edição. Essa edição aqui é maravilhosa, tá? É uma edição, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma edição como se fosse tá vendo? A capa durinho, aqui, ó. Tem aqui, ó, o disco. É uma edição dupla, né? Tem um texto sensacional e tem, assim, um segundo disco aqui cheio de bônus, né? Inclusive vem esse compacto que o Hannett produziu. Só que teve um pequeno problema. Eles se deram muito mal no estúdio, a banda com o Hannett. E quando aconteceu o suicídio do Ian Curtis, acho que em maio de 1980, se não me engano, a banda aproveitou que o Hannett ficou extremamente triste e deprimido com esse fato e pediu para a gravadora, na época a Islands, arrumar um outro produtor. Foi então que aí entrou o Steve Lillywhite em ação, porque ele recebeu uma cópia do primeiro compacto do U2, que chama-se Three,
né? Porque aí ficava You, Two, Three, sacou? Aquele humor sutil, né? Irlandês, vamos dizer assim. Aliás, esse compacto é raríssimo, cara. Eu tô atrás desse compacto há décadas e eu não consigo encontrar, né? Claro que não vale pesquisar na internet. Eu quero encontrar mesmo e comprar. Não consigo. Nunca encontrei. Mas enfim, isso é outra história. Quando o Stevie Lillywhite recebeu o disco, ele quis trabalhar com a banda. Aí ele foi assistir ao vivo, né? E ele concordou em produzir um outro compacto, né? Uma canção chamada A Day Without Me, que deixa eu ver, que depois entrou aqui no Boy. E aí o disco foi gravado em Dublin, né? E gravaram muito rápido, cara. Foi de julho a setembro de 1980. E o Stevie Lillywhite, eles gostaram também da presença dele porque ele tinha produzido uma canção muito legal dos Silks and the Benches, chamada Hong Kong Garden, em 1978. E nessa música, inclusive, tinha uma frase musical que era tocada num glockenspiel. O glockenspiel, na verdade, é uma pequena base de madeira que tem umas placas de metal afinadas numa escala cromática, como se fosse um mini vibrafone. E é exatamente esse instrumento que você ouve, por exemplo, em I Will Follow, né? A bateria desse disco foi gravada nas escadas da recepção do estúdio. Porque o Stevie Lillywhite, ele queria ter um som, sabe, grandioso, assim, bem barulhento, né? E só que para fazer essa gravação, cara, eles tinham que esperar a recepcionista do estúdio ir para casa à noite, né? Porque assim, o telefone tocava o dia inteiro e atrapalhava a gravação. A gravação dessa bateria, claro. Esse disco também tem uma curiosidade, assim, que a capa da edição americana, ela saiu completamente diferente, como você tá vendo aí no vídeo. Por quê, cara? Porque a gravadora americana ficou com muito medo que essa capa aqui pudesse levantar alguma associação à pedofilia, né? Americano, como sempre, com aquela coisa carola de achar que tudo é proibido, é um absurdo. Aí em 2008 saiu essa edição, né? Remasterizada, essa aqui que eu tô falando, que tem umas faixas inéditas, um monte de coisa aqui, que é muito legal essa edição. E aí tava na cara que a banda iria se diferenciar, ia conseguir chegar num sucesso. Só que não dava para prever que esse sucesso seria um estrelato mundial que se seguiu anos depois. O curioso é que, mesmo com o sucesso e a boa receptividade desse disco aqui, ninguém deu muita bola pro segundo disco do U2, que é o October, né? Também tem essa edição também, edição no mesmo esquema, tá? Tudo remasterizado, capa dupla, tem um folheto maravilhoso, tem 17 bônus, é um disco duplo, é muito legal. Só que ninguém prestou muita atenção nesse disco, a não ser pelo clipe de Glória, né? O sucesso da banda mesmo começou a se solidificar aqui, ó, no terceiro disco, no War, que saiu em 1983 e também recebeu uma edição dupla, também com um monte de bônus, cara, é uma coisa impressionante, é muito legal isso aqui. Inclusive, a capa do War traz o mesmo garoto do primeiro disco, que é o Peter Howen, né? Só que aqui, né, ele tá com uma fisionomia bem mais raivosa, né? Que tinha a ver com o conteúdo das letras. E aí, a partir daqui, cara, todo mundo acha que o sucesso do U2 correu às mil maravilhas, tal, aquela coisa toda. Mas pouca gente sabe que, por causa desse sucesso avassalador, a banda praticamente acabou em 1990. Pois é, por incrível que pareça. Antes de eu entrar nessa história, meu amigo e minha amiga, eu tenho um presente para você. Se você clicar no link aqui embaixo correspondente, eu vou enviar para você um texto inédito com uma discografia comentada do U2. Um texto inédito. Ninguém
nunca leu a respeito disso. Pelo menos da minha parte. Então não esquece, clica aqui no link e eu mando para você gratuitamente esse texto inédito com a discografia comentada do YouTube. É claro que você conhece esse disco aqui que eu vou mostrar aqui pra você. É claro que você conhece esse disco aqui, né? Arton Baby. Arton Baby. Pelo menos eu presumo que você conheça, né? Se você não conhece, você andou morando em Saturno nos últimos 40, 50 anos. Então, assim, esse disco é um dos trabalhos mais impressionantes da história da música contemporânea, tá? É, se não o meu favorito, um dos 3 favoritos que eu tenho na discografia do YouTube. E aí, como você sabe, eu adoro contar histórias que pouca gente conhece, né? Então, desde os tempos em que eu era apenas um dentista, não tinha entrado ainda no jornalismo, eu tinha uma curiosidade muito grande para entender por que certos discos eram criados e lançados. E no caso do YouTube, a gente descobriu que foram tantos os contratempos que fizeram com que a banda mergulhasse dentro de um processo de reinvenção e tivesse saído dele, cara. Isso é uma coisa impressionante. É impressionante como depois de toda aquela confusão a banda conseguiu sair com esse disco aqui. Mas nessa época a banda praticamente acabou. E vou dizer uma coisa pra você, meu amigo e minha amiga, se a banda tivesse terminado totalmente, a justificativa seria a mesma de sempre, né? Diferenças artísticas e criativas. Não é uma aposta que você não sabe, né? Eu até vou, qualquer hora eu vou fazer uma aposta que você não, mas eu vou dar uma explicada pra você um pouquinho mais minuciosa a respeito do por que essa banda quase acabou. A mudança nesse disco aqui foi praticamente total. Em vários momentos, esse processo todo foi muito doloroso para os integrantes. Inclusive, em várias ocasiões, a própria lealdade entre eles foi testada. E a banda teve que passar por esse processo para repensar essa união que eles tinham, né? Um quarteto, como parceiros musicais, como amigos que eram quase irmãos. Durante a fase americana, né, que a gente sabe que engloba os discos Joshua Tree, também que saiu numa edição do mesmo jeito, com disco duplo, com bônus e tal, e também com o Rattle and Hum, né, que é a trilha sonora daquele documentário, que você já sabe muito bem. Quando rolou esse sucesso absurdo, o desgaste que isso proporcionou aos integrantes se tornou muito evidente para quem estava ao redor da banda e para quem estava trabalhando com a banda. Passar a tocar em estádios não apenas aumentou a pressão sobre os caras, mas fez com que o ambiente interno entre eles se deteriorasse muito rapidamente e profundamente. Para você ter uma ideia, até mesmo coisas simples como uma sessão de fotos promocionais era motivo de desconforto entre eles. E até mesmo bate-bocas aconteceram entre a banda e o empresário. Só que isso não vinha a público. E a cada show que a banda fazia, assim, a autoconfiança deles, assim, descia cada vez mais numa espécie de, como é que eu vou dizer, uma espécie de abismo de autocrítica. As cabeças do Bono e do The Edge começaram então a pensar numa hipótese de mudança musical e comportamental logo no início de 1990, por conta de tudo que estava acontecendo. O que canalizou, vamos dizer assim, não, o que canalizou não, cara, o passo inicial dessa mudança aconteceu quando o The Edge e o Bono, eles se envolveram na trilha sonora da adaptação para o teatro do famosíssimo livro e filme, né, também, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E essa adaptação foi feita
por uma companhia inglesa chamada Royal Shakespeare Company, extremamente renomada. Só que essa trilha, cara, ela era cheia de loops, de ruídos e de programações eletrônicas. É um negócio completamente diferente. E foi nessa época que os dois eles passaram a ouvir coisas diferentes, assim, né? Sons que eram um pouquinho mais barulhentos, vamos dizer assim. Como, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, ó. Eles ouviam muito o My Bloody Valentine, que tinha lançado essa obra-prima aqui, chamada Loveless, né? No comecinho de 1990 eles tinham lançado isso aqui, que é maravilhoso. E eles ouviam também muito do Pretty Hate Machine, que era o álbum do Nine Inch Nails, né? Estavam ouvindo isso aqui de uma maneira muito intensa. Olha, você quer ter um exemplo disso? Se você ouvir um tema que inclusive entrou nessa edição aqui do dupla do Atom Baby, no disco 2, que chama Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk, Korova One. Foi incluída aqui nesse disco e ela faz parte da trilha dessa adaptação. Você vai entender como é que esse tema aqui particularmente ajudou o U2 inteiro a chegar ao resultado final desse disco aqui. Só que a ficha realmente caiu quando os dois fizeram uma versão, aliás, maravilhosa, de Night and Day, do Cole Porter, para um disco beneficente chamado Red Hot and Blue, tá? Que eu até achei que eu tinha aqui, cara, e agora eu descobri que eu não tenho, e eu vou atrás disso aí, depois eu mostro para vocês. E aí foi esse trabalho que de uma certa forma sedimentou essa necessidade da reorientação sonora que o U2 precisava. E aí o que eles fizeram, cara? Eles continuaram trabalhando com o Brian Eno e o Daniel Lanois, e eles optaram por gravar esse disco em Berlim, no Hansa Studio, que é o mesmo estúdio onde o David Bowie gravou o Heroes, né? Resolveram fazer isso, e até porque o Brian Eno já conhecia o local, então teoricamente haveria uma facilidade de produção. Só que não aconteceu nada disso. Foi um tremendo erro. Porque nos ensaios para gravar o disco eram muito comuns, cara, as gritarias do Bono em cima dos seus companheiros de banda, tentando fazer prevalecer as suas ideias. E assim, era aquela coisa, eu vou convencer vocês no volume e na agressividade da voz. É assim que pensou o Bono. Como onde eles ensaiavam era num espaço muito amplo, o ambiente só reverberava essas discussões, cara. Pra você ter uma ideia, até mesmo o fato de eles estarem hospedados num hotel onde tudo era marrom, tudo, assim, tudo mesmo, os móveis, paredes, tudo era marrom, acabou de uma certa forma influenciando essa irritação generalizada. No início das gravações, o clima era de muita tensão e desânimo. Não havia músicas prontas, as canções estavam apenas... haviam apenas esboços de canções, e esses esboços eram descartados o tempo todo. Na época, havia assim um claro desencontro musical entre os integrantes da banda, sabe? Ninguém se entendia. O baixista Adam Clayton e o batera Larry Mullen Jr., eles eram figuras praticamente decorativas naquela etapa do processo. E por muitas vezes, cara, eles foram solicitados a não aparecer nas gravações, cara, pelo próprio Bono. Para você ter uma ideia, o Larry Mullen Jr. teve uma ocasião, cara, em que ele teve que ligar do hotel onde ele estava pro escritório da banda em Dublin
para pegar o endereço do estúdio, cara, porque ele tinha esquecido e não lembrava mais como se chegar no estúdio. Olha a que ponto a coisa chegou. Fora que também o Larry, ele tava irritadíssimo, cara, por conta, na hora que ele percebeu que as canções iam ter um monte de programações eletrônicas e que essas programações iriam, de uma certa forma, substituir o trabalho orgânico de bateria dele em várias canções. Para piorar tudo isso, não foram raras as ocasiões, cara, em que as discussões entre o Bono e o Daniel Lanois, essas discussões que inclusive duravam dias, estiveram muito próximas da troca de socos. Muito próximas. Na verdade, a banda inteira estava vendo que a coisa estava degringolando de tal forma que eles chegaram a fazer uma reunião e falar: vamos parar? Vamos parar aqui. Isso foi feito. Quando tudo parecia perdido, houve uma reviravolta. E essa reviravolta, ela começou a partir do momento que um esboço de uma canção, até então rejeitada pela banda inteira, pelo Brian Eno, pelo Daniel, por todo mundo que estava envolvido, eles resolveram alterar o andamento da canção e eles incluíram uma sequência de acordes diferentes. Então aquele esboço ele foi desmontado e ele foi reescrito. E então uma ideia que estava fadada à lata de lixo virou One. A canção maravilhosa. Canção que inclusive até hoje tem muita gente que interpreta isso de várias maneiras. Tem gente que acha que a música é um diálogo entre um pai e o filho que está com AIDS. Tem gente que pensa que a música fala do fim do casamento do The Edge. Outros acham que The One é uma metáfora sobre a reunificação da Alemanha e que também é uma música que fala do fortalecimento da amizade e da irmandade dos 4 integrantes da banda. Meu amigo, minha amiga, se você pensar bem, cara, pode ser cada uma dessas coisas e pode ser tudo isso. E é engraçado porque, assim, esse clima de tristeza e de fim de festa que estava no clima do YouTube, cara, de uma certa forma, foi fundamental para o surgimento de outras canções desse disco aqui. Tipo, tem uma aqui que, tipo, Love is Blindness, por exemplo. E é engraçado que essa música, inclusive, pouca gente sabe disso. O The Edge compôs essa música, ele queria que a Nina Simone gravasse. Cantora e pianista espetacular. E ele criou um solo de guitarra muito bonito para essa canção. E aí, olha que doideira, cara. Os caras passaram 5 meses em Berlim e eles conseguiram gravar 2 canções, né? One e Love is Blindness. Então o que aconteceu, cara? Eles resolveram voltar para Dublin para completar o disco. E aí quando eles voltaram para casa, com um novo conceito que norteava o disco, e voltaram também com uma espécie de união renovada. E aí que eles chegaram ao consenso de que a banda também tinha que mudar tudo, mudar som, mudar conceito artístico, imagem. Foi quando o Bono criou aquele alter ego dele, batizado como The Fly, né? A mosca, que inclusive é uma das músicas do Autumn Baby. E esse alter ego nada mais era do que a junção de alguns dos ídolos do Bono. Os óculos escuros era uma influência do Lou Reed. A calça de couro era uma influência do Jim Morrison. A jaqueta de couro era uma influência do Elvis. Então, assim, era um personagem que era uma junção de todos esses ícones e que esse personagem que iria rebater as críticas que a banda recebia naquela época. Só que iria rebater isso com sarcasmo, com ironia e um bom humor, cara, que muita gente não entendeu na época.
de uma certa forma, o que passou a ser mostrado era algo que o público não conhecia. Que os caras do YouTube eram os gozadores, cara. Por trás de todo aquele messianismo, os caras eram os gozadores. Aquele messianismo e aquela coisa política bem intencionada do Bono foi substituída por essa ironia. E muitas vezes essa ironia era fina e tinha horas que era muito grosseira e muito rude. O próprio som mudou. O riff de guitarra, por exemplo, que abre a primeira faixa do Achtung Baby, que é o The Zoo, assim, foi um soco na cara de todo mundo que esperava que a banda ia fazer um Joshua Tree parte 2. Sem querer, a banda acabou ingressando numa... Como é que eu vou dizer? Numa pós-modernidade, vamos dizer assim, que realçou ainda mais a atmosfera europeia do som dos caras, né? Então, David Bowie, Brian Eno, Kraftwerk, as raves começaram a se tornar referências do som do YouTube. E aí, também nas letras tudo mudou, né? As letras ficaram um pouco mais desiludidas, começou a ter a presença do sexo nas letras, meio que disfarçado, mas estava lá. E mais do que uma mudança da identidade da banda, tinha um rearranjo espiritual. Então a consequência de tudo isso, dessa radicalização, desagou nesse disco aqui, que muita gente não gosta e eu adoro, cara, que é o Zooropa. Mas aí já é uma outra história, que eu vou de repente guardar para um aposto que você não sabe, que talvez eu faça aqui para vocês, tá bom? Então, basicamente o que eu falei aqui nesse vídeo foi a respeito de dois momentos significativos da carreira do YouTube. Primeiro, os 40 anos do disco de estreia, o Boy maravilhoso, e esse redirecionamento que foi radical e muito legal no Achtung Baby, tá bom? Momento que a banda quase acabou. Então, meu amigo, minha amiga, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais que você já sabe muito bem. E eu volto muito em breve com mais um assunto interessante aqui para vocês, tá bom? Um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos.